Fala Brasil! Seja muito bem-vindo ao podcast Visão Empreendedora. Esse encontro onde empreendedores sentam para conversar com outros empreendedores. É nesse canal aqui no YouTube onde você aprende com empreendedores da vida real. E hoje nós estamos aqui com um convidado muitíssimo especial, tá? É um empreendedor e um excelente comunicador. É um cara que é a voz aqui dentro da nossa cidade, dentro da Princesa do Sertão. E eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer a sua história e também a sua visão empreendedora. Antes até de trazer o nosso convidado, eu já tenho que convidar você a curtir esse vídeo, a você também se inscrever nesse canal, porque toda segunda-feira sai um episódio novo. E quando você está inscrito, o YouTube ele vai te avisar, ele vai te lembrar que tem um episódio novo para você assistir e aprender junto com a gente. Sem mais delongas, eu quero aqui expressar o meu sentimento de alegria, de felicidade, de estar recebendo aqui no Visão Empreendedora o nosso amigo, o grande amigo velho, o nosso companheiro aí, Carlos Geilson. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Quero iniciar dizendo assim que fiquei muito orgulhoso de você ter aceitado o convite de estar aqui no Visão Empreendedora e a gente conversar um pouco sobre a tua experiência, sobre a tua vida e principalmente, sobretudo, sobre a sua visão. Porque até dentro da comunicação você está no rádio o tempo todo, então é questão policial, é questão política, são todas as questões, porque o rádio, a comunidade, ela ali envolve em todos os aspectos a população, então eu queria conversar com um cara empreendedor nessa área, porque vai ter a possibilidade da gente conversar aqui sobre diversos assuntos. Seja muito bem-vindo e fica completamente à vontade aqui em nosso podcast. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui, né? Participando desse momento do Visão Empreendedora. E você com essa eloquência que até me deixa um pouco inibido, com quase 47... Não fale isso não, você é o mestre, rapaz. Quase 47 anos de rádio, o homem com essa desenvoltura, tá? Eu estou aqui todo pequenininho, acanhado. Mas é um assunto muito importante. Parabenizar a esse programa que tem atingido um segmento importante da nossa economia, fundamental, né? E eu venho aqui de peito aberto, né, para receber essas perguntas. Fiz questão até de não saber nada do que você vai perguntar, porque eu quero me autodesafiar e estar à altura do público que nos assiste, vai nos assistir, e também com a qualidade e o entendimento de poder ser muito claro e aclarar nas respostas que serão dadas aqui durante o programa. Show de bola. Geilson já me deixou à vontade já para falar do meu nervoso, né? Porra, o cara convidar Carlos Geilson para poder estar conversando, aí vai ter uma galera que vai falar assim, quem é esse cara na fila do pão comigo? Quem é esse cara que tá chegando agora e para estar falando com um homem que é mestre nessa área? Mas ele falou uma coisa que eu gosto muito, e é isso muito meu também, Geilson, que é, eu gosto de me autodesafiar. Eu também. Eu gosto, eu não me sinto bem na minha zona de conforto. Você se sente... Que a gente não cresce, né? Não cresce, você fica no comodismo, na limita. mesmice, né? E todo dia eu estou me autodesafiando, eu sou uma pessoa tímida. E eu tinha uma timidez assim exagerada, tanto que eu comecei no rádio, não podia ficar ninguém dentro do estúdio que eu começava a errar. Então ficava eu sozinho ali dentro da cabine de rádio. E aí eu fui vencendo, fui apresentando eventos para multidões, falando para multidões, né? Mas é sempre algo novo, você vai estar falando para públicos novos, isso. Entendeu? Eu todo dia que saio de casa para trabalhar no rádio, eu saio motivado, e você vai perguntar, mas você faz isso há quase 50 anos, ainda tem motivação? Porque eu tenho que me reinventar todos os dias. Caramba. Gente, hoje aqui é aula, viu? Se prepara, porque já começa a aprender aí, e eu vou estar aqui pegando muita coisa aqui, trazendo para a visão empreendedora.
Olha o que Geilson acabou de dizer aí. Pô, eu sou tímido, pô, eu tinha timidez e eu, pra gravar, eu não gostava ali de ter pessoas ali do lado porque eu errava. Mas ele se desafiava, e ele ia, e ele fazia. Então, tem muita gente, Geilson, que às vezes ele não quer empreender porque ele tem medo de errar. A insegurança. E se você quer crescer, você não tem que ter medo de errar. Você tem que se enfrentar. Até porque começando, naturalmente, você vai errar. Esse é um processo natural. Cleison, todo mundo que começa, ele está calçado em um sonho. Boa. Alguém que abre uma lojinha, Boa. ele joga dentro dali sonhos, esperanças, Verdade. expectativas. A inauguração, ele convida os amigos mais próximos, está ali a família Verdade. e tudo. E passa os primeiros dias e às vezes o comércio não deslancha. Não dá a resposta que ele e queria. ele volta para casa abatido, cabisbaixo, acabrunhado, taciturno. Aí chega em casa, aquela companheira diz: pô, como foi o dia, meu amor? aí ele começa assim: hoje não vendi nada. Aí ela diz: você está começando, mas você é um vencedor. E você volta para outro dia se desafiando. E a coisa acontece, e tem comércio que vai devagarzinho, devagarzinho, daqui a pouco deslancha, está com várias lojas e tal. Mas o início é a mesma coisa do médico. Ele acaba de se formar, ele bota o consultório dele e fica lá esperando. Quem vai ser meu primeiro paciente? Né? Então tudo, eu lembro do meu primeiro ouvinte que mandou a primeira carta. É mesmo. Eu até já falecido, né? Públio Lentulus de Pinho, nunca esqueci o nome dele. Então, essa visão empreendedora, ela é fundamental no crescimento, especialmente quem está nessa linha de frente do empreendedorismo. Perfeito. Se não tiver coragem, não tiver disposição, não vai vencer. Perfeito. Não vai atravessar o deserto. Sim. Porque eu estou diante aqui de um empreendedor. E ele, melhor do que ninguém, sabe o deserto que ele atravessou e às vezes tem que atravessar. Sim, constante. Constante. Né? De repente a empresa está bombando de dinheiro, as vendas pipocaram, mas de repente as coisas diminuem, mas ele já tem a experiência de se posicionar diante daquela dificuldade para fazer voltar os bons tempos. Perfeito. É o alto desafio a quem está realmente no mercado. Perfeito, perfeito. E a proposta nossa aqui do Visão Empreendedora é justamente isso, compartilhar minha experiência, compartilhar a experiência aqui do Carlos Geilson. Toda segunda-feira a gente tem um novo convidado aqui compartilhando sua experiência e para mim aqui gera uma autoconfiança muito grande, porque você vê as pessoas da vida real falar que tem medo, falar que tem que ter sonho, falar que você tem que atravessar o deserto. A gente não tá aqui para falar que a vida é um mar de rosas, que o empreendedorismo é tudo fácil. Até porque se a gente estiver aqui falando tudo que é um mar de rosas, quem tá do outro lado diz: mas mentira. Não sabe o sufoco que sabe de nada, inocente. É verdade. Então você que está aí conectado e assistindo a gente, você está no lugar certo porque você está aprendendo com quem de fato faz. E assim, Geilson, começando esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, eu sempre faço essa pergunta com as pessoas, os nossos convidados que chegam, e para mim é uma curiosidade, né, muito grande, que é, cara, quando nasceu essa vontade do rádio, da comunicação, e aí eu antecipo até uma pergunta antes, que é criança, Geilson criança, pai, mãe, uma avó, uma tia que perguntava: vem cá, meu filho, você quer ser o que quando crescer? Qual era essa resposta? Qual era o sonho? Sonhava em ser o que você é de fato ou tinha outras fantasias? Conta pra gente. Vamos nos posicionar em relação às fantasias, né? Bom, eu venho da zona rural, né? Filho de um vaqueiro e de uma professora primária, que foi minha primeira professora. Então eu via meu pai no campo, lidando com os animais e subindo, descendo, montado no lombo de um cavalo, né? Todo preparado mesmo como vaqueiro. Mas eu achava aquilo bonito, mas não era aquilo que me despertava. Sim. Né? Eu dizia: meu Deus, o que é que você? Jogador de futebol. Tentei até... Eu ia chutar isso, viu? Eu falei: o homem tem pinta de jogador. Eu acho que ele sonhou, viu, com isso. E aí eu até joguei no futebol do São Paulo, de Feira de Santana. Mas aos 16 anos, a Rádio Sociedade de Feira, aí eu quero, antes de falar disso,
Porque na zona rural a gente ouvia muito rádio. Sim. E o nosso primeiro rádio foi uma festa que era um rádio que tinha as antenas conectadas lá na cumieira da casa e tal. E aí a gente... Rádio a pilha ainda? O rádio a pilha. Quando esse rádio chegou em casa, um rádio desse tamanho, né? Parecia hoje uma televisão, né? E aí ficou todo mundo em volta do rádio e eu cresci ouvindo rádio, né? Meu avô também era ouvinte de rádio. Quando eu tinha 16 anos, a Rádio Sociedade Feira fez um concurso para radialista. E dizia o seguinte, que precisava falar inglês. E eu aí fiquei animado para ir fazer o concurso, mas esse quesito eu não vou passar. Nesse teste passou o Urias Neri, que foi até meu colega de colégio e uma das maiores vozes, um dos maiores radialistas do estado da Bahia, de Feira de Santana, passou nesse concurso da Rádio Sociedade Feira. Eu não tive a coragem de fazer. Sim. Aí um dia eu só conheci o rádio de ouvir. Eu fui no estúdio da Rádio Sociedade Feira e vi um locutor por nome Esdras Magalhães falando. Eu digo, por que esse cara faz, eu também faço, rapaz. Eu achei aquilo fácil. Uhum. E não é nada fácil. Eu aí, lá no meu bairro, na Coronel J. Pinto, em 1977, Silvério coloca um serviço de alto-falante. Aí minha irmã, sabendo do meu interesse, levou um pedido para Silvério através de uma carta. E eu tive a oportunidade de falar em microfone de rádio. Quer dizer, microfone no alto-falante. No alto-falante. Numa rádio comunitária ali. Numa rádio comunitária, pronto. E aí, quando eu comecei a falar... Gostou. Mas veio logo a primeira crítica. A primeira crítica foi o seguinte, a mulher escreveu, porque na casa dela, no poste, ficava uma boca de alto-falante. Ela disse... Silvério, eu já estou acostumado com os locutores daí, Caroço de Arroz e Vilmário Lins Souza. A voz desse rapaz não me agradou não, achei muito feia. Aí eu recebi a carta, né, foi mostrada, eu fiquei arrasado. Fiquei arrasado, isso não dá para mim. Aí eu pedi ao rapaz que não ia voltar mais para o alto-falante. Ele disse, não, amanhã você vai falar o dia todo. Você vai falar, ela vai cansar de ouvir sua voz, vai se acostumar. Aí eu fiquei motivado. E nisso veio, passei do alto-falante, fui para a Rádio Sociedade Feira, onde fiquei um período de 2 meses, no início de 78, no programa de Silvério, lendo os textos comerciais. E naquela época eu achava que o locutor bom era o locutor que impostava a voz. Aí Silvério dizia, contrapeso é com você. Aí eu botava a mão aqui, Tecido São Paulo na Avenida Senhor dos Passos. Aquele vozeirão todo... Pô, eu com 18 anos de idade. Tinha também Cine Timbira. Uma das coisas que eu acho que eu não daria certo é isso, que eu não tenho essa voz, não, pô. Aí eu falava, botava a mão aqui, né? Hoje no Cine Timbira, Mazzaropi não perca! Eu só entrava para fazer esses comerciais. Aí já me achei grande, né? 2 meses já me achei grande. Aí a Rádio Sociedades que não tinha espaço para mim, né? Que ia surgir vaga, quando surgisse ia me contratar. Aí eu fui para a Rádio Carioca. Cheguei na Rádio Carioca dizendo que eu já era locutor feito e tal. Aí o diretor da rádio me botou para fazer testes, né? Acho que era sacanagem que ele pegava aquelas músicas em inglês para eu falar, né? Eu me lembro muito bem no teste. Me lembro muito bem, tinha assim uma música, Tina Charles, I go where music takes me. Pô, aí eu embolava, tá? Quando eu embolava, falava rápido, mas descobri que o cara era professor de inglês, então eu estava ferrado no teste. Eu fiz 4 testes e no dia 1º de abril de 1978, minha carteira profissional foi assinada como locutor, anunciador na Rádio Carioca. De lá para cá, estou no rádio até hoje. Em 78? 78 minha carteira foi assinada. Agora vocês vão entender o tamanho do meu frio na barriga, né? A minha responsabilidade. Ele assinou a carteira, ele já estava trabalhando antes, mas ele assinou a carteira assinada em 78. Só em 80 que eu vou nascer. Tá? Só em 80 que eu vou nascer. Então dá desconto aí, tá? Porque a galera vai ouvir o podcast e vai falar, mas quem é o host do podcast, afinal de contas, com essa voz aí toda? Rapaz, eu já estava com um bom tempo na estrada quando você nasceu. Rapaz, que coisa boa, viu? E eu gosto muito dessas conversas porque
A gente cresce, né? A gente acaba aprendendo bastante. E eu trago muito isso para a visão empreendedora. E falando de rádio, eu queria fazer uma pergunta que é muito comum no meio do empreendedorismo também, Antes de Geilson. você fazer a pergunta, eu vou lhe falar uma Sim. coisa. Eu descobri que o rádio hoje não é o rádio, o locutor que tem aquele vozeirão do passado. É aquele cara que melhor se comunica. Então, o vozeirão, ele ainda existe, mas Sim. não é a prioridade. A prioridade está na comunicação, na desenvoltura, como você está apresentando esse podcast. Isso é que realmente pesa mais hoje do que você estar aí sentado na sua cadeira. Hoje, Carlos Geilson aqui e tal. Entendi. Aquela coisa engessada, Pronto, travada, que não conecta, né? Não, e você está dentro do monitor, do celular de quem está assistindo. Obrigado. Pode bater palminha nos comentários aí. O elogio do mestre, rapaz, do professor, a gente gosta. Irmão, a pergunta é voltada bem para uma área que você conhece muito, que é o rádio. E você começou lá, e hoje você ainda está, você vai fazer aí 50 anos de rádio. Vou fazer agora em abril do ano que vem, carteira assinada, Carteira assinada 47. De rádio. Isso. Eu vou... Porque se botar o tempo de alto-falante e tudo, aí eu já no ano que vem faço 48. 48. Eu ia achar que o homem tem 50 de idade, a conta não fecha, né? Mas vamos pular. Eu quero entender o seguinte, era mais um jovem hoje que quiser desejar entrar no rádio, e a pergunta era mais fácil antes ou é mais fácil hoje? Olha, Que é muito comum no meio do empreendedorismo as pessoas falarem relacionado à loja, a comércio ali, e fica uma discussão se antes era mais difícil, agora está mais fácil, outros dizem o contrário. No rádio, fala um pouco pra gente sobre essa questão. Hoje está mais fácil, porque cada um hoje pode estar conectado num celular, ser um blogueiro, ser um influencer, ser um radialista, ser um jornalista. Hoje o que voga mais não é aquele que é bem confortável de potencial vocal, é aquele que melhor vai se desenvolver na comunicação. Agora, antigamente, o rádio pesava muito mais o vozeirão. Tanto que você ligava o rádio, tinha aquela voz de trovão. Sim. Que tá cada vez mais ela... Era aquela voz Cid Moreira, né? Pronto, aquele... O Cid Moreira no Jornal Nacional ali, aquela coisa esse profissional carregada. Ainda tem, mas ele está em extinção. Entendi. Não adianta você ter um vozeirão e não saber se comunicar. As pessoas querem uma coisa leve, uma coisa bem para frente, animada, em que elas estejam envolvidas. Aquele locutor do passado, a voz de trovão, ele já não chama você para perto, ele mantém uma distância. Ele tem a voz bonita, ele empolga pela voz bonita, mas você não se sente dentro do veículo de comunicação. Entendi. Há um distanciamento. E hoje o molejo na comunicação, na voz, nos trejeitos, você quer se sentir muito dentro daquilo que você está fazendo. Então a comunicação ela é fundamental hoje se ela tiver leveza. Ninguém quer ouvir um comunicador de rádio o tempo todo resmungando, xingando, Sim. falando mal, que tudo está ruim. Pô, você vai acordar de manhã e vai ouvir um cara resmungando o tempo todo. Pô, você está levando seus filhos para a escola, você está com sua esposa indo para o trabalho, você quer aquele bom dia, aquela interação que tudo vai dar certo. Isso não quer dizer que você não dê as notícias ruins, Sim. mas você não faça das notícias ruins o seu trampolim para a audiência. A audiência ela vai se materializar numa boa comunicação, numa leveza, onde todos possam estar confortavelmente dentro da sua casa, no seu veículo, que seja uma coisa muito interessante. Eu pergunto a você sai de casa para trabalhar 7 horas da manhã, está o cara dizendo, isso não é terrível, essa cidade, nada presta, nada funciona. Aí no outro dia nada Mesma funciona coisa. Na cidade. Você diz, pô, pelo amor de Deus. Eu quero fazer uma observação seguinte, como eu fui fazer programa de jornalismo, e eu, infelizmente, estava nessa linha de achar tudo ruim e reclamar. Sim. Aí um dia eu entro na cantina da rádio, tinha 2 senhoras conversando, elas não me viram. Elas, pô, eu fui fazer meu cabelo, a moça lá estava reclamando que Carlos Geilson é resmungão, reclama de tudo, nada tá bom para ele.
E eu tomei aquilo como uma crítica fundamental na mudança desse processo. Então, quando eu faço um programa hoje, você se diverte, claro que você Eu iria falar isso, porque eu sou seu ouvinte e o programa é gostoso de ouvir. Porque você realmente quer interagir, quer brincar, quer jogar. Você brinca, ri, passa uma informação ali, emite tua opinião, faz um comentário. Aí tem um final que tem sempre uma música. Exatamente. Que aquilo ali é a hora boa, que dá uma apaziguada ali, dá uma relaxada. E sempre traz uma música gostosa. E às vezes eu leio um poema. Isso. Às vezes o Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Éric Veríssimo, Mário Quintana, enfim. Às vezes eu leio um poemazinho. Traz uns bálsamos para a alma. Pronto, aquilo, sabe, entra uma música e tal, como se tudo que eu dei de notícia ruim foi compensado, que eu tinha que dar mesmo, porque é inevitável, né? Uma cidade violenta como Feira de Santana, com tantos episódios negativos, a gente tem que divulgar, mas não pode sobrecarregar que a cidade só tem isso. Perfeito. A cidade tem um comércio muito forte. Pode resumir pujante, a isso, né? Um comércio pujante, empresas que estão chegando, essa visão empreendedora que nós temos na cidade, comerciantes vitoriosos que estão de Feira de Santana expandindo seus comércios para outras cidades, até para outros estados. Sim. Então, Feira de Santana tem um comércio que ela é vocacionada para isso. Então, cabe a todos nós valorizarmos isso, que é o nosso principal produto. Perfeito. Você colocou lá que na roça, você nasceu na roça, né? E no interior ali, o rádio, e a gente viveu um tempo onde o rádio era a única fonte de informação. Meu pai, como é pernambucano, meu pai conta que a família ouvia a Rádio Sociedade em Pernambuco para ter notícias dos familiares que estavam aqui. Imagine o quanto que o rádio levava essas informações. E aí a minha pergunta traz para o dia de hoje, que é: hoje, com tanta informação que você colocou muito bem, hoje qualquer pessoa pode ser um influencer ali, um blogueiro e tal, com Instagram, com isso, com aquilo. Como você vê isso como uma ameaça ao rádio ou como algo que vem para somar? Qual a sua visão sobre isso? Essa pergunta é fantástica, porque nós debatemos e discutimos isso regularmente. Quando se falou muito do advento da internet, que o rádio deixaria de existir. Óbvio que o rádio tomou um baque, sim. Mas hoje o rádio se remodelou, né? Ele se moldou a isso, e a internet, esses outros veículos, as redes sociais, passaram a ser um braço do rádio. Tanto que eu estou no programa, eu estou registrando a sua mensagem no WhatsApp. Eu estou usando o Instagram para divulgar o meu comentário na rádio. Eu estou usando o Facebook para divulgar uma opinião que eu dei. Então, o rádio com essas redes, com as redes sociais, com todo esse aparato de possibilidades, né, de repercutir a notícia, então o rádio ficou forte, continua forte, e um está dependendo do outro. Porque quando eu estou no rádio, fazendo o meu comentário de manhã, 7 horas, e estou com o Instagram ligado, tem várias pessoas ali acompanhando o programa de rádio. Né? Então, essa ameaça, ela realmente existiu. Essa preocupação foi monitorada por todos nós que fazemos esse veículo fantástico de comunicação que é o rádio. Claro que ele deixou de ser instantâneo, porque hoje tem outras formas de instantaneidade, mas ele ainda continua sendo um veículo muito forte, e agora tendo esse momento da comunicação como seu principal aliado. Perfeito, excelente. Ao invés de ver como inimigo, como um concorrente, junta esse aparato que você colocou muito bem. Hoje você está nos estúdios, mas está usando o WhatsApp, está usando o Instagram, está transmitindo ali muitas das vezes a live, né? E o ouvinte, que tinha aquelas coisas de ligar, agora manda o áudio. Aquele telefone de linha. Que tinha que ligar. Quando entrava no ar com aquele ruído. Alô, fala, Cleison. Retorno, por favor, não estou ouvindo. Aí entrava. Retorno, e pá, o áudio hoje é tão tranquilo, né? Não, hoje não. A qualidade, você pega o telefone e diz: Carlos Gilson, aqui é Cleison, estou passando na rua de Aurora, tem um carro parado aqui e tal. Aí você joga no ar, ouvinte no ar, aí você entra. Aqui é Cleison, estou passando na rua de Aurora. Pô, aí entra outro ouvinte e tal, porque aqui na minha rua
né, com a qualidade Uma excelente. curiosidade, vocês ouvem aquele áudio antes ou coloca direto? Tem que ouvir antes, não porque... Eu não ouço, mas tem alguém que faz a censura. Ah, tá. Não é a censura dizer que não pode rodar opinião A, B ou C. Isso. Mas, é bom até explicar isso. Mas porque não tem como veicular todos, porque tem áudio de 5 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos. Então, o que tem alguns áudios também que a pessoa pode fazer um desabafo e ele fazer de forma indevida, onde ele está xingando ali, palavrão, você não vai trazer aquilo para... A crítica não há problema de ser feita. Isso. Nós temos o cuidado de não macular a honra, de não estar atacando ninguém, vilipendiando, porque é muito chato você ter sua honra atacada e por um problema de ordem pessoal. Às vezes você não gosta do outro, ou teve uma discussão, teve uma desavença, aí usa o rádio para atacar A, B ou C. Então nós temos todo esse cuidado. Mas a opinião política, de um modo geral, ela é veiculada. A gente só pede que as pessoas se atentem ao tempo, de 30 segundos a 45 no máximo, porque os áudios de 2 minutos, 3 minutos, fica inviável rodar. A gente estava falando nesse instante do programa, voltando um pouquinho, que eu queria que você compartilhasse uma dica, né? Às vezes a galera começa um trabalho e ele começa ali muito empolgado e tal, e depois vai desanimando, vai relaxando. Até o empresário acontece isso, às vezes a galera critica o colaborador, mas com o empresário, quando ele abriu o restaurante dele, ele ia em mês, ele acompanhava, ele fazia, ele abriu uma loja lá, ele cuidava, ia comprar mercadorias, ele tinha todo um cuidado, e depois ele vai meio que relaxando, vai deixando as coisas acontecerem. E eu vejo que você está sempre antenado, está sempre buscando novidade, está sempre inovando no teu programa e está sempre com um alto astral muito grande. Isso é verdade. Qual é o segredo? O que fazer para conseguir isso? Porque esse alto astral, para que o empresário também ele leve isso para dentro do negócio dele também. Eu acho que a gente fazer o que gosta. Boa. Todos os dias, o comunicador de rádio está bem? Não. Não. Lembremos... Tem problema em casa também, tem um bocado de problema também, não tem? Lembremos do palhaço do circo. O circo simples, o tomara que não chova, o principal ponto de equilíbrio e sucesso é justamente o palhaço. Você tem noção da vida daquele palhaço? As dificuldades que ele está passando? Quantos daqueles palhaços... Quando retiram a maquiagem, as lágrimas descem. Mas eles se transformam no palco. Eles envolvem a plateia, independente das dificuldades, das agruras que estão vivendo. A mesma coisa tem que ser o comunicador do rádio. Quando eu saio, que entro no estúdio, abre o microfone, acendeu a luzinha, é aquele Carlos Gilson feliz, sem problema, milionário, dinheiro no bolso, para dar, para vender, saúde explodindo e tal. Mas tem que ser, porque todos os dias isso acontece. Quando você pega o empresário que abre o seu restaurante, ele faz questão de ir mês em mês, aí ele educadamente pergunta como é que está o cardápio, se o atendimento está bom e tal. E às vezes ele relaxa e ele acaba perdendo alguns clientes, porque ele diz, bicho, eu estou fazendo isso todo dia, eu já não preciso mais. Aí que ele precisa, porque... Crescer, tudo bem. Sim. Você tem uma trajetória de crescimento. Mas quando você chega aqui no topo, para você se manter, aí vem um trabalho. Ser retilíneo aqui, né? Essa construção vai lhe permitir que você fique muito tempo aqui. Embora saibamos que, em se tratando de comércio, aqui e aqui, aqui Sim. e aqui. Agora, você tem que ser da vitória... no auge, não ser soberbo e nem arrogante. E nas dificuldades, não ser depressivo, achando que tudo não presta, que não vai para lugar nenhum. Porque a gente sabe que o momento ruim é uma fase. Agora, tem que ter a coragem e o discernimento de vencer essa fase. E não desistir. Quer dizer, você bota o seu comércio, você que é empreendedor, botou o comércio, você acha que ela vai lotar, que você vai vender mundos e fundos? Muitos precisam ter nome, né? Tem gente que bota um comércio em qualquer lugar, vai dar certo. Tem outros, eu vou compra o ponto de Cleidson, que é um sucesso absoluto. Quando ele chega lá, o povo foge. Sim. Ele não soube prender a sua clientela. Algo está de errado, né? Porque uns se dão bem e outros não. Aí está
é a visão do empreendedor. É o cara que tem a coragem realmente de sair da mesmice, de fazer algo que pode ser uma coisa simples, Perfeito. mas é diferente do que o concorrente está fazendo. Eu achava antigamente que você ter ali na JJ Seabra várias lojas de eletrônica, eu tinha uma visão, meu Deus do céu, um concorrendo com o outro, não era melhor um tá aqui ou tá acolá? Né? Lojas de tecidos, uma próxima da outra. As lojas de joias. De joias, você chega ali... Atrás do mercado de arte tem um bocado, no Beco da Pererê tem um bocado, eu tô no meio assim. Em Salvador, minhas lojas também, no edifício executivo, são 9 lojas, 9 de joias. No edifício Fernandes, são 12 lojas, 12 de joias. E a gente tá lá no meio. Eu achava que isso era loucura. Hoje que eu tenho essa visão, que quando você quer comprar joias, você já sabe onde ir. Você lembra lá. Né? Vai para aquele local. Você quer comprar produtos eletrônicos em feira, você já sabe ali, tem as lojas para você escolher. Aí é cada um segurando o seu cliente, cada um fazendo com que as coisas aconteçam, mas é um nicho interessante que você pensa que é ruim porque está concorrendo um com o outro. A mesma coisa são as concessionárias de veículos próximas umas das outras. Sim. A Avenida Maria Quitéria, verdade. Que o meu primo, saudoso Vandevan Silva, ele colocou a primeira loja ali na Maria Quitéria, vendendo carros usados e seminovos, e foi uma explosão. Hoje ali você tem uma loja atrás da outra, cada um concorrendo agora, cada um segura o seu cliente. Você quer comprar carro usado, você já sabe onde ir. Você quer comprar peças para seu carro, você já sabe em Feira de Santana onde ir buscar. Então, a concorrência, ela é salutar para que cada um possa crescer, cada um possa realmente levar seu comércio mais adiante. Eu sou favorável a essa concorrência. Quando você fala, você está concorrendo com vários lojistas que também estão no mesmo ramo. Sim. Mas o que é que Cleison vai fazer de diferente para concorrer? Com a loja de Edivaldo, com a loja de Mariana, com a loja de Pedro, de Antônio, de Zé. Aí a criação. Uma coisa eu digo, né? Quem está assistindo Visão Empreendedora sempre vai pegar uma dica diferente, porque hoje aprende alguma coisa aqui com Carlos Geilson, aí aprende uma coisa com Geraldo Pires, aí aprende uma coisa com o Ilcinho, porque você consegue fazer isso. É interessante que segmentos diferentes. Eu tive, tem uns 20 anos atrás, eu estava na faculdade e nos levaram aqui para uma visita a Siemens e Yazaki. A indústria aqui, que fazia os rabichos para Ford. Pô, indústria, não tem nada a ver com o meu segmento de joia. E a linha de produção, eu tive ali vários insights de processos para levar para minha empresa. Então, às vezes a gente acha que só vai aprender com um radialista, com um comunicador, quem é da área. E não, você está pegando vários insights o tempo todo. Eu sou no comércio e eu acabei pegando ali com a questão da indústria, esses insights. E uma coisa que a gente fortalece muito, Geilson, nessa segunda-feira aqui, às 20 horas, no YouTube, é o momento do empreendedor ouvir outro empreendedor. Porque o empreendedor, muitas das vezes, ele é sozinho. Na dor dele, na dificuldade dele, no comércio dele, ele não tem com quem conversar. E aqui você vai sempre encontrar um outro empreendedor falando das suas dores, falando dos seus medos, falando das suas dificuldades e falando como driblou isso, como venceu, como superou também esses desafios. Eu imagino que quando você começou no rádio, e trazendo isso agora para ti, era funcionário da rádio. Hoje ainda continua? Acho que não. Hoje eu acho que é uma empresa, não é? Eu comecei realmente como funcionário da rádio, mas veio o advento da terceirização. Hoje é geral, não é isso? Hoje é geral e hoje também tem a terceirização e também tem a parceria. Sim. Né? Você faz uma parceria com a rádio, divide lucros, despesas e tem aqueles que pagam o horário 100% e o que fica fora, o que pagou a rádio é o seu lucro. Né? Ou seja, mais do que nunca, quem está ali comunicando é o empresário. Pô, com certeza, porque o rádio em Feira de Santana teve uma época que praticamente todos os programas eram terceirizados. Né? Hoje até diminuiu, mas quase todos os programas eram terceirizados e houve uma concorrência deletéria, não salutar, porque com o advento de tantos programas, o mercado já encharcado, cansado, e cada um começava a derrubar preço, e aquilo foi muito ruim
para o setor de comunicação? Acabou empobrecendo, porque quando você deixa de ter uma renda, Sim. diminui a sua renda, você tem que cortar custos. Diminui o investimento. Você diminui o investimento, você paga um salário menor e tudo isso verdade. compromete na qualidade. Mas é uma situação que o rádio em Feira de Santana segue um modelo que também se espalhou pelo Brasil afora. O grande comunicador, ele não quer mais hoje ser o funcionário, até porque o salário dele, a rádio não teria condição de pagar. Né? Verdade. Digamos que, Cleison Melo tem 40 anos de rádio, é o grande nome, então o salário dele não vai ser nem 3, nem 4, 5 mil, vai ser 10, 12, 15, 20 mil reais. Aí o dono da rádio, se eu pagar 20 mil, vai me custar quanto? Isso. Com os encargos e tal. Então ele prefere ter Cleison como parceiro, né, que já tem nome e não precisa pagar um salário muito grande, mas Cleison tem os seus comerciantes que botam dentro da rádio e ali vai sobrevivendo, faz o que se chama antigamente na roça, uma bistunta, e todo mundo se dá bem e vai sobrevivendo. Eu vou agora mudar um pouco o assunto e a pegada é o seguinte. Quem está no rádio, ele se torna meio que um representante, né? Porque você está ali, você às vezes está cobrando uma coisa do poder público, tá isso, tá aquilo, emite uma opinião. Me corrija se eu estiver errado. E naturalmente a população, as pessoas se conectam com essas pessoas e ali se inspiram naquelas pessoas, se veem como aquela pessoa como um representante dela. E foi daí que nasceu o seu desejo com a questão da política ou já tinha um outro desejo antes? Eu falo isso porque, até lembrando agora que a gente tem pouco tempo aí, lá atrás as pessoas falaram em Silvio Santos como presidente do Brasil. Lembro. Entende? Então, as pessoas sempre querem ver uma pessoa que a gente gosta, que a gente confia, que tá ali constante. Nasceu dali ou já existia esse desejo antes? Eu vim de uma família, eu sou de uma família que minha mãe era uma pessoa extremamente envolvida com a política. O meu pai também. Desde a década de 60, para você ter ideia, eu com 6 anos de idade, eu lembro perfeitamente o rádio ligado, acompanhando a primeira eleição para prefeito de Feira de Santana de João Duval Carneiro, disputando com Antônio Manoel de Araújo. Veio a eleição de 1970, que foi uma eleição bem disputada, que ganhou Newton Falcão. A eleição de 1972... de um lado estava João Duval e Alberto Oliveira, do outro José Falcão, que foi aquela vitória de Zé Falcão retumbante, ganhou com as últimas urnas e teve uma frente de 309 votos. E eu aí envolvido em comícios, porque meus pais iam para os comícios e tal, naquela época em Pau de Arara, mas nós íamos, e eu fascinado quando via aqueles homens discursando, Chico Pinto, companheiros e companheiras, e eu assim... embevecido, embabascado, de tanto ver aquelas coisas bonitas, eu ficava envolvido. Eu disse, um dia eu vou fazer isso também, um dia eu vou ser político. Aí veio a construção de família, o rádio, mas eu achava que eu precisava me qualificar para entrar na política. Fui fazer universidade, me formei, fui professor por um curto período e ganhei confiança assim, no trato das palavras para estabelecer os debates. Tanto que na Assembleia eu discursava todos os dias e estabelecia com aqueles deputados mais veteranos grandes debates que varavam a madrugada, e eu estudava os processos, os projetos, né, as críticas que ia fazer ao governo, sempre atuando na oposição. E voltando a essa questão do meu interesse na política, foi justamente essa base que eu tive. Mas antes eu fui estudar, até porque já tinha chegado um momento no rádio que para onde eu vou mais, né? E aí você começa a visualizar outras coisas. Eu fui para a política, um sentimento muito pessoal, tendo minha mãe como a maior incentivadora. Me realizo em fazer política, gosto de estar na política, tenho paciência de ouvir, porque se você não tiver essa paciência de ouvir, não opte pela política, esqueça a política, né? Porque é uma arte de ouvir, de ter paciência, né? Talvez até de engolir sapo, como se diz, mas ela é extremamente salutar, é muito gostosa quando você consegue ser resolutivo para as pessoas. Eu queria até nessa linha aí te fazer uma pergunta que hoje
Infelizmente, eu digo isso com muito pesar, infelizmente, algumas pessoas criaram aversão à política. E nós somos governados e todos nós, cidadãos, temos que ser políticos. Mas a população, eu não sei, eu queria entender, na tua opinião, ao que você atribui isso. Exemplo até da gente estar falando e algumas pessoas... é política. E não, isso é devido ao quê? O que é que a gente pode fazer, e aí para mim é uma preocupação nossa até do podcast Visão Empreendedora, para despertar essa consciência cidadã política nos empresários, nos empreendedores, na população de um modo geral. Na verdade, tudo depende da política. Sim, isso fato. É fato, né? O que é que não depende da política? Agora, o eleitor, ele está cansado, né, de ser enganado, de ser ludibriado. Sim. E como também o político é culpado disso, por vender sonhos, coisas irrealizáveis, inimagináveis, inexequíveis. Boa. Então, o eleitor, ele gera uma expectativa. Tudo em todos nós, quando você gera expectativa e frustra, você se abate. Isso é todos nós, né? Então o eleitor fica abatido. Aí o que é que vem? O eleitor sabe que o político ganha bem. Aí na hora de votar, ele quer vender o voto. Ao vender o voto, ele beneficia quem não tem compromisso com a sociedade. Pagou pelo voto, depois senta numa cadeira de deputado estadual, federal, senador, vereador, totalmente descompromissado com os anseios da sociedade. E essa roda gigante, essa engrenagem foi provocando o desgaste. Quando se fala de política, muita gente diz, Ave Maria, meu Deus do céu, eu não suporto política. Mas ele, por não suportar, ele permite que os maus políticos ascendam ao poder. Porque se as pessoas que têm discernimento e sabem perfeitamente fazer uma leitura do que é certo, do que é errado, do político corrupto, do político que está comprando voto. Olha, se está comprando voto, o dinheiro veio de onde? Não veio do salário dele, isso é certeza absoluta. Veio de falcatruas, veio de maracutaias, e na hora do ele já está entrando lá para isso, né? Pronto. Se ele gasta uma fortuna, ele vai tirar. Isso. E na hora do eleitor fazer essa asepsia, ele vai no cadê o meu? No toma lá, dá cá. Infelizmente, é essa roda gigante que a gente vê na política e que eu entendo perfeitamente as pessoas que estão desanimadas, mas elas precisam se reanimar, porque agora, dia 6 de outubro, tem eleição. Nós teremos em Feira o novo prefeito com vice e uma nova Câmara de Vereadores. Sim. A atual Câmara não está boa? Não me representa? Não lhe representa? Mas é você que vai escolher. Ninguém está sentado ali numa cadeira daquela porque chegou e pegou uma cadeira e disse, essa é minha, eu vou sentar. E ninguém me tira. Não, se ele está sentado ali porque você o elegeu. E você tem a oportunidade de mudar de 4 em 4 anos. Perfeito. É direito seu. A democracia, ela é fantástica. Você votou, você errou, durante o mandato de quem você votou. Você está pagando os seus pecados, mas você tem a oportunidade de mudar no ciclo de 4 em 4 anos. Então, saiba fazer a mudança. Perfeito. E eu gosto muito disso. Eu trouxe aqui o Dr. Paulo Cavalcante, que ele é presidente da Associação Comercial da Bahia, e ele escreveu um livro, e esse livro fala muito sobre isso, sobre a consciência cidadã. E você resumiu de forma brilhante aí. O povo precisa entender o peso do seu voto. Não dá para votar mais por uma cerveja, por um bloco, porque deu um uniforme ali pro meu time, sabe? Um saco de cimento. Um saco de cimento. Um recibo de luz, porque eu faço aquilo ali no meu churrasco ali e são 4 anos. 4. Governando ali a cidade ali, exercendo um papel de suma importância. Eu queria te fazer uma pergunta agora que está dentro da política, mas não é tão política. Eu queria perguntar até para o cidadão, Carlos Geilson, que é o seguinte. Cara, analisando Feira de Santana hoje a gente está no século XXI, 2024, analisando Feira de Santana hoje, você acha, qual é a tua opinião sobre avaliando o tamanho de Feira de Santana, o porte, a população, o clima, a localização? Feira está no nível que deveria estar?
está acima ou está abaixo? Qual é a tua avaliação? Qual é o teu sentimento avaliando a cidade de Feira de Santana? Exigente como eu sou, perfeccionista como sou, eu acho que Feira está abaixo de uma expectativa nossa. Certo. Né? Mas não fechemos os nossos olhos, porque é uma cidade de uma força comercial espontânea e muito forte. E é isso que faz com que esse comércio de Feira de Santana seja um dos mais famosos do Brasil. Sim. Isso é inegável. Então, para minha expectativa, como exigente que sou, como feirense que sou, eu acho que a cidade poderia estar num nível melhor, né? Mas nós enfrentamos os problemas porque é uma cidade que tem crescido de forma desordenada. Sim. É uma cidade que tem se expandido, contando muito forte com o êxodo rural. Feira é uma capital regional, vem para cá pessoas de outros municípios, às vezes com a mão de obra não qualificada, vão viver na periferia, a cidade vai se desenvolvendo de forma desorganizada. E hoje é isso que nós estamos vendo. Feira de Santana é uma metrópole, mas com problemas de uma cidade que a gente já sabe que os governantes precisam se esforçar muito e não depende só dos governantes. Precisamos também da conscientização das pessoas, dos munícipes. Sem essa conscientização, por mais boa vontade, por mais interessado que seja o gestor, não vai ter desenvolvimento. O carro do lixo acaba de passar, o cidadão pega e joga o lixo na rua. Sim. Né? Ele tem o esgotamento na casa dele, mas ele faz questão de jogar água para a rua. Infelizmente, isso é o quê? Conscientização. O gestor faz o papel dele, tem seus pecados, tem suas virtudes, mas a população tem que colaborar. Sem isso, sem essa mão dupla, os problemas só se avolumam e a administração acaba sendo ineficiente para resolvê-los. Você agora está diante do prefeito de Feira de Santana, vai começar agora uma gestão aí de 4 anos. Qual conselho, qual dica, qual orientação, o qual pedido, qual caminho que você falaria para esse prefeito, para esse executivo agora da cidade de Feira de Santana? Primeiro, tomando por base como se eu fosse o prefeito, é a valorização da cidadania. O progresso, concreto, cimento, as grandes obras são fundamentais para o desenvolvimento. Mas tem uma condição que ela é inerente ao bem-estar de cada cidadão, de cada cidadã. Ele se sentir representado, se sentir participativo na administração, ter seus direitos respeitados e valorizados, que é uma obra que ninguém vê, mas que você sente, que faz falta no dia a dia, o respeito aos cadeirantes, as pessoas com suas dificuldades de locomoção. Então, nós precisamos ter esses direitos preservados e valorizados. É aquilo que eu defendo e é o conselho que eu dou ao próximo prefeito de Feira de Santana. Invista no progresso, no desenvolvimento, na obra de concreto e cimento, mas invista na valorização da cidadania, porque tendo, de um lado, o progresso e o desenvolvimento, na outra, o cidadão se sentindo dono, participando das decisões da cidade, tendo seus direitos respeitados e valorizados, ele vai se sentir muito bem, vivendo no progresso e tendo seus direitos respeitados e valorizados. Excelente. Agora, eu queria uma fala agora sua direcionada para os vereadores. E aí, até se imaginar você como um deputado, ou como um prefeito, ou até mesmo como presidente da Câmara, tá ali diante dos vereadores. É uma fala agora que eu estou conversando com os vereadores. O que falar para essas pessoas, para a gente poder em 4 anos trazer desenvolvimento, fazer de fato... a gente presenciou muitas coisas dentro às vezes umas rivalidades, umas competições, e eu não falo isso aqui apenas de Feira de Santana, mas no Brasil, às vezes a gente vê uma disputa e que quem perde mesmo é o povo. Qual seria essa fala do líder para reunir
essa força que tem ali, que todos foram eleitos, esse é o poder da democracia, mas para a gente deixar um pouco as picuinhas de lado, a política para o momento da campanha, mas agora, de fato, a gente meter mão na massa e trabalhar para o desenvolvimento da cidade. Primeiro, união. Eu acho que a palavra é união. E que as questões pequenas, essa coisa mesquinha, né? O gargalo de cada lugarejo onde o vereador representa, isso é muito pequeno para o tamanho da pujança da cidade. Não ser oposição por ser oposição propositiva, responsável. O município precisa tomar um empréstimo e ele simplesmente, porque não gosta do prefeito, inviabiliza o empréstimo, está inviabilizando a obra de esgotamento sanitário, está inviabilizando o viaduto, o alargamento das avenidas, enfim, construção de novas avenidas. Ele tem que pensar numa cidade, não só da agora para o momento, pensar para o futuro, para seus filhos, para as próximas gerações. Então são coisas tão pequenas que, diante do que a gente vê e presencia, acaba tendo a Câmara de Vereadores passando por um desgaste enorme, faltando vozes moderadas, pessoas comprometidas com esse discurso distante da disputa ideológica e política que ela deve acontecer no período agora, como na campanha eleitoral. Mas passado isso, vamos desarmar os palanques, vamos descer dos palanques e vamos construir a cidade que nós queremos, porque o vereador é importante, ele fiscaliza, ele indica, ele apresenta projetos, ele constrói as leis, mas ele tem que respeitar que tem o executivo. E o executivo respeitar que tem a Câmara que fiscaliza. Sem isso, nós vamos ter problemas, como tivemos e estamos tendo, que projetos, empréstimos que iriam solucionar problemas cruciais na cidade, e o prefeito não conseguiu tomar porque há uma disputa, há uma insatisfação, há uma relação que sofreu um hiato, que era uma relação boa entre legislativo e executivo, e infelizmente o meu conselho, eu digo infelizmente, porque a atual legislatura já está chegando ao final e acho que quase nada vai poder fazer mais, mas o conselho para a próxima legislatura é união e que os problemas pessoais sejam deixados de lado para que possamos construir uma boa gestão. Isso não quer dizer que o vereador, que é a oposição, deixe de fiscalizar e cobrar. Isso é papel fundamental para a democracia e nós precisamos disso. Agora, desde quando isso não venha atrasar e prejudicar o desenvolvimento da cidade? Excelente, muito bom. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, né? Parece que a gente está correndo contra o tempo, mas isso é sempre aquela conversa gostosa, prazerosa, que a gente olha para o relógio e a gente toma um susto, que a hora acaba ali passando numa velocidade muito grande. Mas ainda tem um pouquinho aqui ainda para terminar, tem uma pergunta cabeluda ainda que vai ficar para o final, já a gente pergunta, mas eu quero convidar você mais uma vez a indicar esse podcast para outras pessoas, outros empresários, outros empreendedores que querem toda segunda-feira estar ouvindo um empreendedor conversando com ele, discutindo, falando dos seus problemas, falando das suas dores. Faz isso. E se inscreve também no canal, porque toda segunda-feira você vai ser notificado com um conteúdo de valor aí para poder você aplicar de graça, é gratuito esse conteúdo aqui no teu negócio, na tua empresa, na tua indústria. Geilson, olhando para a Feira de Santana agora, eu e você, a gente vai terminar esse podcast e a gente vai elaborar um projeto para a cidade. Qual a área, irmão? Qual o projeto? O que a gente pensaria para a Feira de Santana? Bom, primeiro, mobilidade. A feira está muito arcaica em relação a outras cidades. Você chega em Uberlândia, as avenidas são projetadas para daqui a 100, 200 anos, largas. Né? Às vezes você não encontra nem moradores, mas eles já estão projetando a cidade daqui a muitos anos. E nós temos uma cidade projetada para o momento, para a eleição vindoura. Isso faz com que hoje engarrafamentos longos, necessidade de avenidas largas, novas avenidas, vetores de crescimento,
precisamos de viadutos, passagem de níveis, precisamos, enfim, de tantas obras. E eu digo, qual o principal problema hoje que nós enfrentamos? Hoje a feira ainda está no traçado do engenheiro JJ Lopes de Brito, que fez esse traçado, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Maria Quitéria. Nós precisamos expandir a cidade. Então, quando você diz assim, qual seria a grande obra hoje para a Feira de Santana? A saúde é importante, sim, a educação, mas para você viver de forma confortável numa cidade, precisamos investir na infraestrutura, que eu acho que é o principal problema de uma cidade que cresce desordenada como Feira de Santana. Excelente, muito bom. A gente vai estar aqui entrevistando, a gente vai fazer um podcast desse com cada um dos candidatos a prefeito. Bom, muito bom. Eu já liguei para o presidente do CDL, para o presidente do Sindicato do Comércio, da Associação Comercial, Sebrae, CIFES, vários amigos, para mandar perguntas, porque eu não quero que as perguntas sejam necessariamente minhas. E eu queria te presentear com essa oportunidade aí. Qual pergunta que você quer deixar aqui, nossa equipe vai anotar, com cada um desses candidatos aí, a gente vai fazer uma pergunta para ele. A minha pergunta, eu digo, a primeira, que eu também só tenho direito a uma, então, a minha primeira e única é justamente qual o projeto que tem de mobilidade para a cidade. Rápida, caceteira, objetiva. Fazendo um parêntese, é um podcast, é para interromper conversa. Você sabe alguma coisa da Zona Azul? Será que sai? Será que não sai? Você é favorável? Você seria favorável ou contra a Zona Azul? Sou favorável. O prefeito esteve recentemente em São Paulo, colocando Feira de Santana na bolsa, essa ideia da Zona Azul, esperando se concretizar. Mas hoje a nossa principal dificuldade é estacionar o carro no centro da cidade, né? Isso até lhe entristece. Você quer ir comprar alguma coisa no comércio, no centro, e você não acha estacionamento. Às vezes o dono da loja coloca o carro em frente à loja, o funcionário coloca, e acaba o cliente não tendo a oportunidade de estacionar o seu veículo. Eu sou totalmente favorável à Zona Azul. Show de bola, excelente. Agora eu vou fazer uma pergunta agora um pouco mais complicada, que eu queria que você fizesse uma pergunta agora para o nosso governador. O governador do nosso estado, qual pergunta que você gostaria, e é lógico, pensando no estado como modo geral, mas pensando sobretudo em Feira de Santana? Nós vivemos numa cidade que está entre as mais violentas do mundo. Isso é fato. O governo tem se esforçado para fazer esse enfrentamento com o crime organizado. Que na medida que a coisa aperta lá no Rio, está apertando em São Paulo, nos outros centros, eles acabam fugindo para a cidade do Nordeste, e Feira de Santana tem sido um Eldorado, tanto que organizações criminosas se instalaram em Feira de Santana e estão dominando áreas urbanas, e que é de conhecimento da polícia, mas tem que ter todo um cuidado nesse enfrentamento para que os inocentes não acabem pagando o pato. Eu diria para o governador o que de fato ele pode fazer na área da segurança, se apenas com mais veículos, com mais armas, mais homens, nós não vamos conseguir, de fato, fazer o enfrentamento que queremos para a violência em nosso estado. Qual ideia ele teria para fazer esse contraponto, não apenas fazendo o investimento na estrutura das polícias? O que fazer? Essa é uma pergunta, porque vivemos numa cidade que de ontem para hoje 9 pessoas foram assassinadas. 9. É uma coisa corriqueira. Quantas famílias estão chorando? Está se acostumando com isso, que não deveria. E esse é o problema de você não mais se indignar. Você acorda, liga o rádio, Feira de Santana, 9 assassinatos e tal. Você está tomando seu café, normalmente está dirigindo, segue isso. Nada de novo. Você perdeu aquela capacidade de estar indignado, revoltado. Não pode, isso tem que acabar, tem que mudar. O governo tem que tomar providências, tem que botar mais infraestrutura nas polícias, serviço de inteligência, um serviço de investigação muito mais avançado, moderno e tal. Você
está acostumado. A Feira de Santana é uma das cidades mais violentas do mundo e é isso mesmo. Dane-se. É lamentável, mas parabéns, viu? Brilhante pergunta e eu vou querer esse corte porque a gente vai postar e eu quero essa resposta porque até eu fiquei desejando agora essa resposta aí porque é uma boa provocação, porque não basta entregar mais uma viatura, não basta mais isso. Não, o que é que a gente tá pensando de fato de estratégia? Porque a gente fala de crime organizado, então a segurança precisa ser organizada, porque senão não vai combater. Mas assim, cara, o tempo passa muito rápido. Eu quero aqui mais uma vez agradecer muito esse momento, essa oportunidade. Você ter cedido tempo na tua agenda, porque eu sei que é bastante corrida, mas você de prontidão, quando eu fiz o convite, você se colocou à disposição, como sempre, na verdade. Então eu tenho que agradecer isso aqui em público. Eu quero te deixar um espaço para você deixar a tua mensagem, que eu quero que você transmita uma mensagem agora para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, que é o que eu faço com todos os convidados que vêm aqui. Qual é a sua mensagem final? Se hoje você pudesse falar para o planeta, qual era essa mensagem que você daria? Só que antes de falar essa mensagem, porque essa mensagem para mim fecha o nosso podcast, eu quero aqui agradecer sempre a receptividade. Eu lembrava aqui, quando a gente tinha agendado aqui o podcast, eu lembrei que a gente foi na Assembleia Legislativa e fui muito bem recebido lá. A primeira vez que eu fui na Assembleia Legislativa foi um convite seu lá. Verdade. No seu gabinete, então eu me sinto muito honrado com isso e experimentei lá uma cachaçinha lá nordestina, lá da boa lá. Verdade. Diz que tinha que ser batizado lá e eu fiquei muito feliz porque a gente vê alguém da nossa terra, da nossa cidade, sabe, uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que nos reconhece e poder nos receber e estar numa posição que pra gente é um orgulho para nossa cidade de Feira de Santana. Então, parabéns pela tua vocação, parabéns pelo teu chamado, parabéns pelo teu serviço. Eu falo isso com todas as pessoas que buscam um cargo público, porque a gente sabe dos desafios, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe até das incompreensões. Às vezes a pessoa está ali pensando no outro, no povo ali, e às vezes a pessoa não compreende, mas nós que temos uma consciência crítica, a gente consegue entender isso e a gente sabe que precisa de pessoas boas, pessoas de valores, pessoas de família, pessoas de princípios. Porque se essas pessoas de princípios, de valores não se envolverem nesse meio, a gente vai deixar lá para quem? Então, meu irmão, gratidão por todo o apoio, gratidão por todo o carinho. E eu quero dizer que para mim hoje esse bate-papo aqui foi muito enriquecedor. Para mim, que sou um aluno, né, um neófito nessa área da comunicação, eu aprendo muito contigo, todo dia me deslocando ali na empresa ou na academia ou para visitar uma obra, eu estou sempre ouvindo o teu programa ali e aprendendo um pouco, vendo como você conduz com maestria, com leveza. E eu queria agora presentear os meus ouvintes com a tua mensagem. Imagina agora que essa mensagem, ela vai sair no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no LinkedIn, todas as redes sociais. Inclusive, ela vai ser transmitida para o planeta inteiro. É um momento que você vai ter de falar com 8 bilhões de pessoas. Vamos lá. Primeiro, eu quero que o governo entenda que o empresário não é inimigo. Ele é parceiro. Ele é colaborador. É quem gera emprego, é que desenvolve a economia. E eu fico muito triste porque quando o governo comete os seus erros, os seus equívocos, a primeira providência é aumentar a carga tributária. Escorcha, pisa na cabeça do empresariado que está sufocado. Quer dizer, o erro de quem governa somos nós, empreendedores. Nós, empresários, grandes, pequenos, médios, mas todos sofrem um absurdo. E que os governos entendam que os empresários são parceiros e não inimigos. Outra questão é o seguinte, eu gosto de usar muito um pensamento do escritor Nobel de Literatura, José Saramago, quando ele diz que os homens são anjos nascidos sem asas. É o que há de mais bonito nascer sem asas e fazê-las crescer. A cada dia, as nossas asas crescem. Crescem em programas como esse, que eu tive a oportunidade de me comunicar, de abrir o meu coração, falar das minhas dificuldades enquanto radialista iniciante, enquanto empreendedor do rádio em Feira de Santana,
falar das minhas dificuldades como político e sonhador que sou. Falar para você que está estabelecendo agora o seu comércio e está com a cabeça cheia de sonhos. São os sonhos que nos movem, que nos colocam para frente, que alimentam o nosso dia a dia. E que você entenda que essa dificuldade no seu comércio, no seu empreendimento, ela é passageira. Você vai vencer. Acredite em você, acredite no seu potencial. Você é grande. Some-se e junte-se àqueles que pensam no amanhã, pensam no futuro e acreditam na sua cidade. Nós acreditamos em Feira de Santana. Nós apostamos nessa cidade. Aqui eu nasci. Aqui nasceram meus filhos. Mas isso não me faz mais importante do que aqueles que vieram para a Feira de Santana e adotaram essa cidade como também o seu torrão natal. Feira de Santana é maior do que qualquer disputa política. Dia 6 de outubro, 5 horas da tarde, os votos já estão todos nas urnas. Os vencedores comemorem, mas depois desarmem os palanques. Precisamos dessa união para a feira continuar crescendo e se desenvolvendo. A todos um grande abraço, estejamos juntos e nos veremos em qualquer lugar dessa cidade, porque aqui eu moro, eu vivo, estou presente no dia a dia construindo a minha história. Um abraço a todos. Esse é o cara! Quando eu falo, o homem é o mestre na arte da comunicação. Parabéns, meu irmão, excelente. Tudo que eu falar agora vai ser excesso, vai ser demais. A gente não tem uma forma melhor de fechar esse podcast de hoje do que com essa linda mensagem e profunda que eu tenho certeza que você aí foi impactado e se contagiou com ela. Até a próxima segunda-feira com outro podcast Visão Empreendedora.